Queremos estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos fazendo este culto online e, claro, a todos aqueles que estarão conectados conosco. Alegria poder estar neste lugar para estar levando mais um momento de louvor, de adoração a Deus e, claro, uma reflexão da palavra, e que isso torna útil e abençoador para a sua vida, para a sua casa. Nós estaremos ouvindo alguns louvores e assim estaremos também fazendo uma leitura após uma leitura e, claro, assim estaremos trazendo uma reflexão neste momento em que Deus nos dá essa oportunidade tão especial. Você, através dessa plataforma de transmissão pelo Face, pelo Instagram, você pode estar conosco e que Deus esteja abençoando sua vida, sua casa. É muito bom poder estar compartilhando este momento com Deus e com cada um dos irmãos, estar levando este culto de louvor e adoração à sua casa, ao seu lar. Estaremos então louvando ao Senhor e, claro, a equipe de louvor já estará nos abençoando com alguns louvores nesta oportunidade deste culto. Sossegai, com vós.
Louvado seja Deus. Nós estaremos ainda ouvindo mais dois louvores, um louvor com a irmã Jaqueline e outro com a irmã Laiane, e assim estaremos fazendo uma leitura na palavra de Deus e, claro, também trazendo uma reflexão para todos aqueles que estão conosco. E você é muito bem-vindo para nós estarmos juntos, vivendo esse momento, louvando a Deus, agradecendo pela oportunidade que Ele nos dá. Estamos nos adaptando, aprendendo a cada dia mais, estarmos transmitindo, fazendo este culto online. E claro, como pastor da igreja aqui em Adelândia, a gente sente muita falta da igreja, dos irmãos, mas temos que estar debaixo desta orientação, pois faz bem para todos nós
e nosso intuito é ser útil para o reino de Deus, para a sociedade, para o trabalho de forma geral. Que Deus abençoe sua casa, abençoe sua vida e continue nesta orientação, nesta dedicação. E Deus tem muito para nós, muito a nos ensinar, e vamos sair mais forte, vamos sair melhor, mais inteligente, mais sábio, segundo a orientação e segundo as experiências que Deus nos permite receber nesses dias. Estaremos ouvindo as irmãs e assim estaremos lendo a palavra de Deus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio
trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabe bem que em Cristo firme estás. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Eu quero estar lendo um texto na palavra de Deus que se encontra no Salmo de número 42 e os versículos de 1 ao versículo de número 5. Salmos de número 42, versículos 1 ao versículo 5. Você que está conosco nessa live, você pode também abrir sua Bíblia neste salmo, Salmo de número 42, que fala sobre o desejo, o anseio do servo para estar na casa de Deus, para estar com o relacionamento com Deus. E claro, a nossa alegria, o nosso prazer é poder ter esse momento tão bom, tão perfeito na casa de Deus. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Amém. Louvado seja Deus por esse texto, louvado seja Deus pela palavra, louvado seja Deus pela igreja, louvado seja Deus pelo nosso país, pela nossa cidade.
por esse estado abençoado, por este momento em que Deus nos dá para estarmos muito aprendendo com esta situação. E quero compartilhar com todos aqueles que fazem parte conosco neste culto online, como também os irmãos que fazem parte do louvor que está aqui conosco. E claro, partilho com cada um de vocês que este salmo, ele descreve sobre o desejo, o anseio do servo, do homem, da mulher, do jovem, da criança que deseja ter ou manter o seu relacionamento com Deus. Este salmo, ele possui várias declarações de angústia, de tristeza, de dificuldade que o salmista ele vinha sofrendo, ele vinha atravessando para obter a resposta, como também o relacionamento com Deus. E outra coisa que este salmo possui também é uma declaração de confiança como resposta daquilo que Deus vai fazer. E outra parte em que o salmo ele também se destaca é sobre inúmeras perguntas que o salmista ele, por inúmeras vezes, ele pergunta tanto a si mesmo, como ele também ouve e recebe como que perguntas feitas sobre a sua situação diante das dificuldades. Eu posso observar que todos nós, a igreja de modo geral, ela está vivendo um momento muito peculiar, muito próxima, junto com esse salmista. Uma das coisas que a gente pode observar é que o salmista, ele enfrentava um momento muito grande de solidão. E claro que essa solidão por não ir à casa de Deus, por não estar na casa de Deus, por não ter o momento do culto, por não ter o momento da adoração a Deus. E eu posso observar que isso nos leva a fazer uma reflexão de duas maneiras. A primeira, o quanto que a ausência do culto, ela causa tristeza na nossa vida. O quanto que não estar presente com Deus, isso nos incomoda, isso nos deixa um pouco aflitos sobre a situação e a circunstância que a gente enfrenta. E o motivo que o salmista estava vivendo, seja porque ele estava em um país longe do seu lugar de adoração, ele estava preso, ele estava doente, ele enfrentava uma peste, não sei. Mas o que o salmista diz que, de algum modo, ele estava impedido de ir na casa de Deus. E sabe o que é importante isso para nós? Se nós também temos esse sentimento de tristeza e de desejo pela casa de Deus, se isso nos leva a ficar incomodado, o que é para nós a igreja? A igreja, de modo geral, seja brasileira, seja a igreja inglesa, espanhola, alemã, chinesa, todas as igrejas sobre esse planeta Terra, sobre essa terra que Deus tem nos colocado para sobreviver e viver aqui para servi-lo. O que isso traz para cada cristão em ter esse momento de impedimento dos cultos? E não um impedimento porque alguém proíbe, alguém agora proibiu e não pode fazer culto. Não, uma situação nos impede de vir à casa de Deus. A razão de estar atravessando esses dias recolhido em nossa casa, nessa quarentena, nos resguardando de um modo para que possamos estar um pouco mais protegidos. Mas sabe isso, se isso incomoda as pessoas, se isso traz desejo nas pessoas. O salmista aqui, ele levou isso, olha, eu me encontro em um momento de solidão, eu sinto que algo precisa de ser feito, algo precisa de ser realizado. E eu acho interessante isso, irmãos, que
quando a gente está incomodado com alguma coisa, a gente começa a trazer um questionamento sobre a situação que a gente está vivendo. O interessante é que a gente quer mudança. Nós queremos mudança. Nós precisamos de mudança. Nós não estamos acordados com a situação que está acontecendo. Não é porque os cultos não estão se realizando simplesmente pelo fato de nós não estarmos indo na igreja, mas pelo fato de esse relacionamento ter que se aproximar com Deus. O salmista aqui, ele vivia isso. Eu preciso de acabar com essa solidão. Eu preciso de encontrar com Deus. Eu preciso de ter o afago da minha alma. E que isso seja uma verdade para todos nós. Que isso seja uma verdade para mim, para você, para sua casa, para sua família, para o seu ministério, para a sua vida. Que nós podemos olhar para dentro de nós e dizer: eu preciso de Deus. Eu quero Deus. Imagina todos nós, se fosse agora colocado de modo geral, não haverá mais condições das igrejas abrirem, ter as suas reuniões. Como que seria o nosso clamor? Será que nós iríamos abrir a nossa boca, o nosso sentimento, iríamos dizer: eu quero Deus, eu preciso me relacionar com Deus? A ausência de Deus me deixa num estado de solidão. Eu não posso continuar desse jeito. Eu preciso encontrar o meu Deus. Eu preciso estar diante da face do Senhor. Eu preciso voltar-me e ter um relacionamento com Ele. O salmista estava expressando isso. Em um outro momento ele disse assim, olha, ele mesmo falando no versículo número 5, ele falou: porque a minha alma ela está abatida. É uma pergunta que o salmista está fazendo a si mesmo. E uma das coisas essenciais, uma das coisas tão boa para nós é refletir, principalmente nesses dias, se há alguma coisa que nos faz ficar triste. Se a ausência de um relacionamento, de um culto, de uma presença da igreja, de um momento congregacional, ela nos causa tristeza, ela nos deixa sobre preocupação, sobre estado de tristeza, sobre a procura de nós estarmos buscando essa alegria. E que bom por um lado nós podermos estar analisando, e sei que o salmista ele vivia uma situação um pouco diferente, talvez essa da que nós estamos vivendo. E quantas pessoas, por inúmeras, talvez não seja só esse momento deste vírus que se alastra e que se dissemina entre a sociedade, mas que não seja só isso, mas por muitas outras coisas, a vida do crente ele é alcançado por tristeza. Ele é submetido a viver em situações de angústia. E o mundo que nós estamos vivendo, o próprio Jesus falou: olha, nesse mundo vocês viverão em tempos, em situações de angústia. E uma das coisas que nos vale refletir é se nós, por um pouco de tempo, ou por alguma circunstância, seja esta epidêmica, seja esta de questão de saúde, seja essa questão financeira, seja esta por alguma situação, seja qual for, mas isso nos causa tristeza, porque é bem verdade que em muitas pessoas já não causam mais tristeza ter e estar na presença de Deus. Não importa se nós tenhamos agora um momento para nós estarmos relacionando ou tendo um culto, mas para muitas pessoas isso já não é mais um problema, já não é mais uma tristeza. Por algum momento eles supriram isso, eles preencheram o seu coração, o vazio que às vezes possa ser preenchido somente por Deus, eles preencheram de outra forma. Mas o salmista estava dizendo assim, ó, a minha alma ela está abatida. Eu estou com um sentimento, e esse sentimento só pode ser preenchido pela presença de Deus, pela presença, pelo mover do Espírito de Deus. E eu posso observar o quanto que isso nós possamos fazer análise sobre o que é essencial. Nós podemos fazer
vamos dizer assim, uma apuração daquilo que é verdadeiro, daquilo que a gente não consegue viver sem. Hoje, conversando com alguns irmãos que estavam na minha casa, e uma das coisas que achei interessante que foi ponderado é sobre isso. Olha, a gente tem condições de olhar e fazer uma análise. Sabia que agora nós podemos ter condições de fazer uma análise se quais profissões elas são mais essenciais para a humanidade? Nós podemos observar que um artista, um ator, um jogador de futebol, ele ganha milhões, enquanto um professor, enquanto um médico, enquanto um enfermeiro, enquanto um policial, enquanto uma pessoa que trabalha no corpo de bombeiro, ele tem um salário muito irrisório, muito pequeno. Aqui, este momento nos dá para trazer uma reflexão sobre isso. Nosso país atravessa, ou por que não dizer a Terra, o planeta atravessa por um momento onde a angústia se apodera das pessoas. E uma das coisas que nos leva a fazer uma reflexão, se algo precisa de ser mudado, se o que vai preencher o nosso coração é a oportunidade de ir para a praia, é a oportunidade de ir no shopping, de ir no cinema, de comprar um carro, de estar simplesmente fazendo alguma viagem, ou se a nossa tristeza, ela se baseia pelo desejo de estarmos na casa de Deus e obter um relacionamento com Ele. O salmista aqui estava dizendo: a minha alma está abatida. A minha alma, ela está abatida. E quero finalizar com a última indagação que ele faz, porque a primeira pergunta ele faz mostrando que no seu coração tem uma tristeza muito grande. A segunda ele fala dizendo que a tristeza começa a tomar conta da alma dele. E a última que quero falar nesta reflexão, e já finalizando, ele diz assim: por que ou onde está o seu Deus? Ele pergunta, e posso observar que essa pergunta talvez seja por alguém e o salmista estava vivendo um pouco longe, quem sabe desterrado no seu habitat, ele estava em um lugar diferente. O seu adversário olhou para ele e falou assim: aonde que está o seu Deus? Eu posso observar que essa pergunta, ela vale muito para nós, ela vale muito para a sociedade brasileira, ela vale muito para todas as sociedades da terra. Quando as pessoas começam a se perguntar aonde Deus está no meio de uma epidemia como esta, aonde Deus está no meio de tantas pessoas que estão morrendo, aonde Deus está no meio de uma situação, de uma crise como esta. E uma das coisas que a gente pode se levantar e dizer: sabe aonde Deus está? Deus está no coração daquele que crê. Deus está na vida daquele que obedece. Deus está na vida daquele que o teme. Mas então por que nós não tomamos algumas iniciativas para que isso pare? Deus tem os seus propósitos em tudo aquilo que acontece sobre a terra. E uma das coisas que nos marca nesses dias é porque esse Deus que às vezes fazem pergunta, e muitas pessoas às vezes não se contentam só por ter pergunta, por ser adversário de Deus, mas eles querem blasfemar contra Deus. Ele quer levantar uma voz de acusação contra Deus. Ele quer levantar uma voz que esteja profanando o nome de Deus. Deus comanda céus, Deus comanda a terra, Deus comanda a igreja, Deus comanda a nação. Deus comanda no meio dessa epidemia. Deus continua comandando. É Ele que dá ordem. Eu posso observar isso desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Deus sempre tratou com as pessoas quando elas não quiseram dar atenção, não quiseram voltar os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Deus sempre tratou com a humanidade quando elas não quiseram dar atenção para aquilo que Deus estava aconselhando à humanidade. E eu posso observar que este é um conselho para a igreja se refletir e dizer: nós, Deus, queremos ter a oportunidade de entrar e estar na sua casa. A sociedade pode refletir se os valores que tem colocado sobre si está valendo a pena, se vale a pena valorizar prazeres em vez de valorizar o respeito colocado pela palavra de Deus. Deus ainda é Deus que Ele permite que essas indagações sejam dissuadidas no meio da sociedade. E essa pergunta ela pode continuar sendo realizada: aonde está o seu Deus? E eu afirmo para você: Deus está no meio da igreja, não simplesmente no templo. Deus está no meio da igreja e Ele trabalha a favor da igreja. A igreja ela não está perdida por simplesmente uns dias que nós estamos ficando sem culto. A igreja ainda continua com as portas abertas. O coração da igreja está aberto. Por quê? Porque o nosso Deus está
dentro do verdadeiro ou da verdadeira igreja. Então louvado seja Deus. E sei que Deus trará ensinamento, Deus trará orientação para todos aqueles que está vivendo nessa situação. Todos, de uma forma geral, pode dizer que está aprendendo algo com isto. E eu posso dizer que para a igreja é o momento de maior desejo, de maior oração, de acreditar mais na palavra de Deus. E por que digo isso? Porque é verdade o que a Bíblia diz. Não há prazer em ouvir notícias com tantas mortes. Não há prazer nisso. Mas o verdadeiro prazer é em saber que essa palavra, a Bíblia, ela é verdadeira. Ela está se cumprindo dia após dia. Então digo para todos aqueles que estão nos ouvindo, para todos aqueles que estão aqui neste momento, Deus, Ele anunciou que um dia vai voltar. Ele vai voltar. Ele falou que vai buscar a sua igreja. Não é história antiga que os antigos escreveram e nos contaram e nos passaram isso através da geração. Não, Ele vai voltar. Ele anunciou dizendo para que você comece e reflita sobre isso. Aonde está Deus? Antes que isso viesse a acontecer, Ele falou que nos fins, nestes tempos, aconteceria que no meio da sociedade pestes se manifestariam, mortandades aplicariam no meio da sociedade. Nós estamos vivendo isso. Não é uma ameaça para que o homem se distancie e fuja de Deus, mas é um propósito de Deus para que o homem entenda que isso é um chamado, é uma voz que anuncia dizendo: a palavra é verdadeira, a igreja anuncia a verdade. Deus ainda continua com os seus olhos e com o seu propósito nesta terra. E sei que a família e que a igreja é alvo dos planos e dos projetos de Deus. Então que seja glória a Deus, que seja louvor a Deus, que seja adoração a Deus por tudo isso que Ele nos concede neste dia, nessa oportunidade, para sempre, para sempre. Assim é o que nós queremos, o louvor e glória para o nome dEle. Convido a equipe de louvor, nós estaremos com mais uma canção. E assim nós estaremos fazendo a oração final e finalizando este culto em nome de Jesus. Glória seja dada a Deus nos céus, glória seja dada a Deus na terra, glória seja dada a Deus na família, glória seja dada a Deus no meio da sociedade, glória seja dada a Deus pelo nosso estado, pela nossa nação. Glória para sempre seja dado ao nosso Deus. Chora, o sol se apagou, ali estava morto Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho, a guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido.
Senhor Deus, nós queremos, em nome de Jesus, exaltar o Teu nome por esse momento, por esta hora, por esta oportunidade que o Senhor concede à Tua igreja, e sei que são inúmeros os pastores que estão realizando este culto. Pai, obrigado pela vida de cada um que tem contribuído. Ó Deus, nós queremos clamar a Ti em favor da nossa cidade, em favor do nosso estado, do nosso país. Nós queremos clamar em favor da terra, clamar em favor deste planeta. Inúmeros são os desafios que tem enfrentado, Senhor, a sociedade, as nações. Posso dizer e entendo que o Senhor está colhendo propósito, o Senhor está obtendo e desenvolvendo planos no meio do caos. Tu é Deus que não pode ser negligenciado. Tu é Deus que não pode, ó Deus, ser ocultado nos céus e na terra. Pai, que as Tuas mãos estendam sobre os governos, que as Tuas mãos estejam estendidas sobre cada liderança, que as Tuas mãos estendam sobre cada um deles, dando proteção, dando sabedoria. Pai, esses que têm contribuído estão, Senhor, na linha de frente, buscando disseminar, buscando ajudar a trazer a cura, resolver as situações, os problemas, desfazer deste mal que opera. Mas sei que a sabedoria, sei que a cura, Tu a conhece, Tu sabes, e sei, se Tu quiser, hoje Tu pode dar ordem para que seja determinado o fim. Então, Deus, eu clamo, eu Te peço, Senhor, perdoa, Senhor, cada um de nós, a Tua igreja, perdoa os Seus servos, os Seus filhos. Receba o nosso louvor, receba, ó Deus, o nosso clamor. Perdoa, Senhor, esta cidade, perdoa esse estado, esse país, perdoa, Senhor, as nações, as transgressões. Volta o Teu rosto para nos abençoar. Tu é Deus que traz a paz, Tu é Deus que traz a cura. Pai, faz com que a solução seja alcançada e que o Teu povo possa entender que contigo está a resposta para os mistérios. Aquilo que não é entendido ao homem, aquilo que não é revelado ao homem, é, Senhor, conhecido por Ti. Então que a Tua bênção esteja sobre cada um, que a Tua vontade, Senhor, continua sendo desenvolvida, e que nós possamos viver esses dias, esses momentos, e colher essa experiência, crescer por essas experiências que nós estamos enfrentando. Deus, é a Tua paz que eu quero ministrar sobre as nações, é a Tua paz, é a cura que eu quero ministrar sobre o nosso país, é a direção. Deus, continua dando direção ao nosso presidente, aos governos de estado, Pai, aqueles que estão sob responsabilidade de conduzir essa nação, cada pastor, cada líder, Senhor, de igrejas, seja locais, seja campos, seja convenções. Deus, põe as Tuas mãos, o Teu querer, e traz orientações, que traz um comportamento cada vez mais próximo de Ti. É o que nós queremos apresentar, é o que nós queremos clamar nessa noite. Mas também Te agradecemos por este culto, por essa reunião, por esse momento tão especial. Abençoe cada casa, cada família no seu particular. Entre nesta casa, entre nesta família. Traz, Senhor, a cura, abençoe, prospere esse celeiro, Senhor, aquilo que os Seus filhos estão vivendo. Quantos já podem estar preocupados pelos alimentos que faltam? Deus, abençoe as famílias, proteja as famílias, sara, cura, dá graça às famílias. É o que nós Te pedimos, é o que nós ministramos, em nome de Jesus. Nós ministramos em favor da Sua igreja. Continue abençoando Tua igreja, prosperando Tua igreja, crescendo Tua igreja, dando habilidade a ela. É assim, ó Deus, que nós agradecemos, e agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Agradeço a todos os irmãos, as irmãs do louvor, todos aqueles que estiveram conosco nessa live, neste culto. Deus abençoe cada um de vocês. Agradeço aos irmãos que participaram hoje de manhã na distribuição da ceia no lar. Que Deus abençoe todos os irmãos que contribuíram para este momento tão especial. Hoje nós tivemos uma Santa Ceia diferente, que foi distribuída, ministrada no lar de cada um dos irmãos que congregam aqui
nesta igreja. Que Deus prospere, abençoe sua casa. Obrigado por estar recebendo, participando conosco desse trabalho, e que a paz de Deus esteja sobre sua vida. Você tenha uma semana abençoada, tenha um dia abençoado, uma noite abençoado, e que seja esta a presença e a graça de Deus sobre sua vida. Assim nós encerramos em nome de Jesus. Amém. Paz e bênção sobre toda a nação brasileira, e por que não dizer sobre todo o nosso planeta Terra, em nome de Jesus. Amém e amém.